Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre livros que foram adaptados para o cinema por ninguém menos que Alfred Hitchcock. Se você gosta dos filmes de Alfred Hitchcock, provavelmente já deve ter percebido que muitos dos grandes sucessos cinematográficos do diretor são originalmente livros. Ele pegava esses livros e os adaptava para os cinemas muito bem, por sinal, porque são filmes incríveis. E hoje eu separei 10 desses livros mais um conto pra gente conversar um pouco. Na verdade eu vou falar mais sobre 6 deles, porque 6 eu já li, e vou mencionar outros que eu ainda quero e pretendo ler. Vamos começar pelo Rebecca, da Daphne du Maurier, que é um dos meus livros favoritos, já falei várias vezes aqui no canal. Não tem vídeo dele aqui no canal, porque na época eu ainda nem tinha canal quando eu li. Mas eu fiz vídeo sobre outro livro dessa mesma autora, que é o My Cousin Rachel. Ganhou uma adaptação recente para os cinemas. Voltando para o Rebecca, ele adaptou para os cinemas ali por volta de 1939 e 1940. E este filme na época ganhou o Oscar de melhor filme, então saiu com o principal prêmio no Oscar. É um filme bem interessante, em preto e branco ainda, mas eu particularmente nesse caso gosto muito mais do livro. É um livro muito psicológico e introspectivo, então geralmente tende a funcionar melhor em livros, narrativas desse jeito, assim, mais intimistas. A adaptação também foi bem sucedida, claro, né? Oscar de melhor filme. Eu tenho até o DVD aqui em casa e eu gosto. O final é diferente em certo aspecto, então acho que vale conferir sim os dois. Claro que vale conferir os dois, porque o livro é sensacional e o filme também vale. Agora a gente vai passar para os meus 2 filmes favoritos do Hitchcock. Eu não consigo escolher qual é o meu favorito nesses dois, eu realmente não consigo. Depois desse eu ainda consigo fazer um rankingzinho, mas nesses dois, gente, é impossível escolher. Um deles, eu até imagino que vocês já saibam quais são, né? E um deles é o Janela Indiscreta, que foi retirado deste livro aqui, do Cornell Woolrich, publicado aqui pela Companhia das Letras. O Rebecca é mais difícil de encontrar, tem uma editora mais desconhecida, eu acho que é uma editora mais acadêmica, enfim, que lançou o livro, então ele está disponível na Amazon da última vez que eu olhei, mas com uma capa bem feia. Eu realmente queria que as obras da Daphne fossem mais conhecidas aqui no Brasil, porque valem muito a pena. Mas enfim, de qualquer forma, tudo que eu conseguir achar que estiver disponível, eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informações, caso você tenha interesse em conferir estes livros também. Então aqui nós temos o Janela Indiscreta. Eu acho que essa edição também é meio difícil de encontrar, porque pelo que eu lembro está esgotada, mas se não estiver, vou deixar a informação aqui. E aqui a gente tem 5 contos. O primeiro conto do livro é o mais famoso por conta da adaptação. O básico, assim, da adaptação está aqui, né? Aqui a gente tem aquele homem que está em casa, sem poder sair, fica observando os vizinhos. Só que neste caso eu gosto muito mais da adaptação, porque o que fizeram ali no filme foi colocar mais personagens, mais mistérios, mais intriga. Como é um conto, ele é bem rápido de ler, ele é um conto bem desenvolvido e como o conto funciona muito bem. Mas pelo Hitchcock ter desenvolvido mais ali com o roteirista para os cinemas, ter colocado mais camadas na história, mais personagens assim, né? Tornou a história mais interessante. Eu adoro a personagem da Grace Kelly no filme, e ela está ausente do livro, ela não existe aqui no livro. Então isso já é uma grande diferença. Eu já fiz vídeos sobre este aqui no canal e vale muito a pena conferir esses contos, especialmente porque todos os contos são incríveis. Tem até outros contos que eu prefiro aqui neste livro, que eu acho mais interessantes do que o conto de Janela Indiscreta, mas como adaptação funcionou perfeitamente bem, porque é um dos filmes mais legais que eu já vi na vida, é um dos meus favoritos. Se você ainda não assistiu Janela Indiscreta, deixo aqui já a dica tanto do livro quanto do filme, porque o filme vale muito a pena. Isso nos leva à próxima adaptação, ao próximo livro que virou um dos grandes sucessos do cinema, que claro é Psicose. Eu acho que eu posso dizer que Psicose é sim o filme mais conhecido do Alfred Hitchcock. Ele tem muitos filmes conhecidos e famosos, tanto Janela Indiscreta como Um Corpo que Cai, por exemplo, que eu ainda vou mencionar, já estou me adiantando. Mas o Psicose foi um grande sucesso cinematográfico, até porque na época ninguém colocava fé no filme e foi um sucesso estrondoso mundialmente. Então, por mais que eu goste do que o Robert Bloch fez aqui, ele se inspirou em um serial killer real e criou aqui sua história, que também é muito psicológica, né? Tem ali um mistério no ar e traz uma grande reviravolta no final. O Hitchcock conseguiu, sei lá, intensificar tudo isso no filme. Aquela trilha sonora maravilhosa que a gente sempre associa, se pensa em Psicose, lembra da trilha sonora. A forma como a história é desenvolvida, enfim, é uma história que já nasce muito bem para os cinemas, né? Para uma adaptação cinematográfica, e nas mãos do Hitchcock ele fez ali o melhor possível. Foi uma grande mudança na época em quesito cinematográfico, né? Já que era diferente do que as pessoas costumavam ver nos cinemas, algumas cenas consideradas assim bem fortes, e ele escolheu deixar o filme em preto e branco, apesar de sim, na época do filme já ter cinema colorido. Então foi uma opção
do diretor colocar o filme Psicose, né, deixar o filme Psicose em preto e branco. Tem vídeo aqui no canal, um vídeo bem antigo sobre Psicose, sobre outro livro que é sobre os bastidores de Psicose. E eu vou deixar o vídeo aqui nos cards também, caso você queira conferir. Eu adoro a introdução daquele vídeo, eu gosto mais da introdução do que do vídeo. E agora a gente vai passar para 2 livros que eu li este ano, então vocês já devem saber quais são, porque saiu o vídeo sobre cada um deles. E eu vou partir primeiro para o mais famoso, que é o Vertigo, também conhecido como Um Corpo que Cai. Uma das grandes adaptações do Hitchcock, que também é um filme muito bom, é um dos meus preferidos do diretor. O principal do filme tá aqui no livro, assim, a questão do suspense, da reviravolta, porque também é um dos melhores plot twists, tanto a reviravolta do livro, né, quanto do filme. Existem algumas diferenças entre livro e filme, e isso torna os dois ambos interessantes. Eu acho que a personalidade do personagem do livro é levemente diferente daquela... Levemente não, acho até um pouco mais que leve. É diferente daquela que a gente vê do filme, porque no filme ele é mais descontraído, assim. Apesar dele ter esse trauma, esse problema, né, com alturas, que tem grandes consequências aqui no livro e no filme. Aqui ele é mais psicologicamente instável, enfim, está passando por um momento mais difícil, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, e isso vai se influenciar a forma como ele aborda o caso do livro. Eu acho que eu gosto um pouco mais do filme também. Uma das grandes diferenças, por exemplo, é que o filme se passa em São Francisco, e depois, bem depois, eu acho, já da Segunda Guerra Mundial. E o livro não, o livro se passa em Paris durante a Segunda Guerra Mundial, já é uma grande diferença, mas como as situações, assim, o drama pessoal tem mais força aqui, né, é o que está em primeiro plano, essa parte da guerra nem é tão importante assim. Eu acho que foi também por isso que resolveram deixar totalmente de lado. E também, claro, por mudarem a ambientação, né? Passarem para os Estados Unidos. E é muito bom, é um desafio você tentar descobrir o final, tanto do livro quanto do filme. Na verdade, ele tem 2 plot twists, assim, eu diria, 2 reviravoltas, uma mais da metade e uma próxima ao final, e ambas são bem interessantes. Outro que também passou por aqui no canal este ano foi A Dama Oculta, que o filme se chama The Lady Vanishes. Eu acho que o nome do filme também em português é A Dama Oculta, mas não tenho certeza. E esse aqui é um filme mais antigo do Hitchcock. Todos eles são antigos, na verdade, claro, mas é porque tem alguns que é ali da década de 30, preto e branco, enfim. E ele também é menos conhecido. Eu gosto mais do livro também, mas o filme é interessante. Eu acho que o filme tem uma trama mais política até, que também é sugerida aqui no livro, mas em menor proporção. E aqui eu repito, como ele é um livro muito introspectivo, assim, porque a personagem entra em conflito e acha que começou a ficar louca, enfim, muita gente contra a personagem principal, eu achei que funcionou melhor como um romance, como um livro policial. Mas o filme também é legal. Faz tempo que eu assisti, eu precisaria rever, assim, pra dizer mais detalhes, mas eu lembro do final ser diferente e dessa parte mais política, assim, em relação a algumas coisas que aconteciam entre países e, enfim, espionagem, sabe? Vale conferir os dois, mas neste caso, eu acho melhor ler o livro antes. E em alguns nem é tão necessário assim, porque a maior parte desses que eu mencionei pra vocês, com exceção de Rebecca, mas o Psicose, o Janela Indiscreta e o Corpo que Cai, eu vi primeiro o filme e depois eu conferi o livro, então não perde assim a importância e a qualidade, ambos são interessantes. Mas nesse aqui eu recomendo que vocês leiam primeiro o livro, porque daí você vai ter todo o mistério aqui envolvido, que é tão legal. Então agora a gente vai passar para o conto que eu li, que também inspirou um dos filmes mais famosos do Hitchcock, que é Os Pássaros. Os Pássaros é o conto da Daphne du Maurier, que é a mesma autora do Rebecca e do próximo ainda que eu vou mencionar. Algumas pessoas até falam que também foi inspirado naquele Os Pássaros do Frank Baker, publicado pela Dark Side Books, mas oficialmente este filme veio do conto Os Pássaros da Daphne, que tem uma pegada bem diferente dos Pássaros de Frank Baker, porque Os Pássaros de Frank Baker é um livro mais filosófico, reflexivo, sabe? Que deixa o mistério de lado, assim, você nem percebe tanto suspense assim na história. Já o conto da Daphne, sim, tem mais suspense e vai focar mais numa família que vai ficar presa ali por conta dessa loucura dos pássaros que agora atacam as pessoas. Também é bem diferente do filme do Hitchcock, que vai focar em outro grupo, outra família. Vai ter ali a Tippi Hedren, que é a protagonista deste filme e também é a protagonista de Marnie. Eu já estou me adiantando porque eu também ia mencionar Marnie, mas tudo bem. É porque eu gosto tanto desses filmes do Hitchcock, eu adoro as atrizes e os atores envolvidos. A Tippi Hedren, inclusive, é a mãe da Melanie Griffith, que é a mãe da Dakota Johnson, de 50 Tons de Cinza. Então foram 3 gerações de atrizes famosas, por sinal, né? Porque a Dakota Johnson também ficou agora na nossa geração. Voltando ao assunto, no filme dos Pássaros tem romance, enfim. Eu gosto daquele clima de suspense, eles
também ficam um pouco isolados numa casa por conta do ataque dos pássaros, mas é diferente sim do conto da Daphne. Vale a pena ler o conto da Daphne. Eu li ano passado em inglês, porque é mais fácil de achar em inglês. Eu nunca vi em português, provavelmente deve ter, mas eu não vi. O suspense do conto da Daphne, da loucura dos pássaros, é um suspense também presente no filme do Hitchcock, apesar das grandes mudanças, porque a história não é a mesma. E esses foram todos os que eu já li que tornaram-se adaptações do Hitchcock, mas tem muito mais, porque ele adorava fazer isso, ele adorava pegar livros e transformar em filmes. Então eu separei mais 5 que eu quero ler, assim como próximos que eu quero ler, porque provavelmente também tem muito mais do que esses 5. E um deles é o Jamaica Inn, também da Daphne du Maurier, então aqui já o terceiro livro dela, né, a terceira história, um deles é um conto, que foi adaptado pelo Hitchcock. E o Jamaica Inn, ainda na época que eles estavam na Inglaterra, porque o Hitchcock é originalmente de lá, né, apesar dele ter passado por parte depois da vida de sucesso em Hollywood e ter morrido em Hollywood. Então aqui a gente tem o filme preto e branco, na década de 30, e a história deste livro e filme é bem interessante. Até onde eu sei, porque eu não li ainda, nem assisti o filme nesse caso, é uma menina, uma moça, né, que vai passar um tempo na pousada de alguém da sua família, e vai acontecer algo bem esquisito e criminoso nessa pousada, que fica na Cornualha, como praticamente todas as histórias que eu li da Daphne du Maurier. Então neste caso eu já comprei o livro para ler no Kindle, e pretendo ler aí nos próximos meses, vocês vão com certeza ver por aqui também. E como eu já mencionei, temos o Marnie, que é do autor, não sei o nome dele, Winston Graham, acabei de ver porque eu, né, minha fila aqui, anotado. E eu vi este livro recentemente no canal da Nini, do Estante da Nini. Eu já sabia que existia esse livro, mas eu nunca vi pra vender em canto nenhum. Mas como a Nini costuma visitar muitos sebos, ela achou o livro no sebo. E eu gosto muito também deste filme, ainda com a Tippi Hedren, foi o último que ela fez com ele, né? Ela teve vários problemas com o Hitchcock, porque o Hitchcock era problemático. O Marnie é bem interessante, assim, a história é com o Sean Connery também, ele é o galã do filme. E ela é uma ladra, originalmente, mas tem várias também reviravoltas aí, muita coisa a ser desenvolvida na história. E neste caso eu nunca vi o livro, mas eu quero ler em algum momento, provavelmente quando eu encontrá-lo, né, pra ler. Alguns eu parto já pra leitura em inglês, porque fica mais fácil de encontrar, e leio no Kindle. Outro que eu quero ler é Pacto Sinistro, da Patricia Highsmith, que é uma autora famosíssima, escritora, criadora do talentoso Ripley, da série Ripley, né, que tem mais de um. Também adaptado para os cinemas, não por Hitchcock, mas enfim, voltando a Pacto Sinistro, eu acho que o nome do filme é Strangers on a Train, enfim, são estranhos que se encontram no trem, porque essa é a história do Pacto Sinistro, e parece que eles vão combinar um crime, acho que é assassinato, e eles acham que vão sair impunes justamente por ser tão inusitado, assim, tão no ímpeto, eles nem se conhecem, eles vão combinar ali um crime. Essa é a história que eu sei de Pacto Sinistro. Eu sei que ele já foi publicado no Brasil pela Record, mas no momento o livro, até onde eu sei, está esgotado. É possível encontrar no site do Estante Virtual, super fácil, e provavelmente eu vou dar uma olhada lá depois, ou mesmo se ele voltar em estoque na Amazon. Mais 2 livros neste caso são thrillers mais de espionagem e ação. Um deles é do Joseph Conrad, autor famosíssimo do Coração das Trevas. Do outro livro que eu li dele aqui também foi O Passageiro Secreto. O livro que se tornou o filme do Hitchcock é O Agente Secreto, então tem toda essa pegada de espionagem. Eu nem lembro direito como é a sinopse desse aqui, eu vou mais assim, por ser do Joseph Conrad, por ser uma adaptação do Hitchcock. Eu quero ler, eu vi que está grátis, né, entre aspas, no Kindle Unlimited. Então caso você tenha Kindle Unlimited, ele está lá disponível para baixar e ler. Outro que também está disponível no Kindle Unlimited, que também é nessa pegada de espionagem, thriller de ação, é Os 39 Degraus, do autor John Buchan. Enfim, deixo aqui embaixo tudo certinho. E também quero ler depois, mas esses dois, a sinopse desses dois já meio que se embolaram na minha cabeça, porque eles têm essa pegada, até onde eu sei, parecida, de espionagem, de um personagem principal fugindo e tentando escapar de algo do tipo, sabe? Esses livros assim, que eu acho divertidos também. Então esses são os 5 próximos que muito provavelmente eu irei pegar pra ler, que tornaram-se filmes do Hitchcock. E neste caso aqui, eu só assisti Marnie, que é um filme muito legal, mas eu não assisti ainda nenhum dos outros, então vou assistir quando eu ler os livros, os respectivos livros. E é isso, esse vídeo ficou bem maior do que eu imaginava. Ainda tem muitos outros, caso você vá pesquisar, com certeza vai encontrar vários outros livros
que serviram como inspiração e foram adaptados pelo Alfred Hitchcock. É um ótimo projetinho de leitura, né? Eu meio que faço esse projeto de uma forma assim mais descontraída, assim, sem nada, sem datas nem nada. Mas é algo que eu pretendo ir fazendo aos poucos e lendo estes livros, e à medida que eu for lendo eu vou pesquisando outros que também viraram filmes dele pra ler também. Se você conhece algum outro livro, já leu, enfim, que inspirou o Alfred Hitchcock, deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos trocar dicas e continuar a conversa aqui embaixo, e essa é a parte mais legal do vídeo, conversar com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a playlist de thrillers, mistério aqui em cima, caso você queira conferir, e outra sugestão aqui embaixo do vídeo mais recente do canal. É isso, se você gostou, não esquece de curtir, que isso ajuda muito. Dá uma conferida nos links que eu vou deixar aqui no box de informações. Beijos e até a próxima!